Olá, tudo bem? Voltei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto, posso dizer que está um pouco na moda, que é a gente pensar na nossa intuição como uma forma de apoio, de ajuda, de melhorar nossa qualidade de vida, de melhorar nosso bem-estar. O que seria isso? Hoje a gente tem o que a gente costuma chamar de comer intuitivo, ou seja, comer consciente. A gente ter mais consciência no ato da gente comer. Então, não necessariamente só qual alimento a gente vai colocar, né, na nossa mesa. Não somente pensar em nutrientes, ficar pensando se é fonte de proteína, se é fonte de gordura, se é carboidrato, se tem minerais, não. Mas também pensar no momento a se comer, na quantidade a se comer. Então, a gente utilizar a nossa intuição. Como exemplo, vou falar de alguns exemplos do dia a dia. Então, quando a gente vai escovar o dente, né? Quando a gente vai escovar o dente, a gente não precisa ficar escovando o dente pensando, né, que a escova de dente tem que ir pro dente de trás, tem que ir pro dente da frente, né? Quando a gente é criança, a nossa mãe ensina isso pra gente. Mas normalmente no dia a dia já é natural, a gente coloca a escova de dente e já vai, né, pros cantinhos, pra trás, pra frente, né? Já faz toda a escovação correta. A mesma coisa quando a gente vai atravessar uma rua, né? Quando a gente também é pequeno, nossos pais ensinam a gente que a gente tem que parar na beirada, a gente tem que olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se dá para atravessar. Mas depois que a gente, né, cresce, a gente meio que já automaticamente você já chega para atravessar a rua, a primeira coisa que você faz é olhar para um lado e olhar para o outro, né? É difícil a gente já sair atravessando sem nem olhar. Então, meio que a nossa intuição, o nosso inconsciente já vai ensinando a gente alguns detalhes. Então, o nosso corpo ele precisa ser valorizado dessa maneira. Por diversas vezes a gente sente fome, ou seja, o nosso estômago ronca e a gente ignora essa situação e não come. Ou por diversas vezes você está comendo uma comida, de repente o seu corpo está dando sinal para você parar de comer, aquela sensação de saciedade, já estou satisfeito, já estou ok, comi o suficiente, mas o que a gente faz? Ignora essa situação e continua comendo. Então, quando a gente fala de comer consciente, é prestar atenção, ter consciência no seu corpo. Prestar atenção que o seu corpo também é intuitivo, ele tem intuição, ele te dá sinais de quando comer e o quanto comer, que seria o momento de você parar, que você já ingeriu a quantidade de comida suficiente. Nessa mesma linha, a gente tem uma outra situação, né? A gente meio que come por emoção. O que seria isso? É o que a gente chama de fome emocional. A fome anterior que eu comentei, quando o estômago ronca e quando ele pede para parar, que dá saciedade, a gente chama de fome física, fome fisiológica. Ou seja, o seu corpo está mandando mecanismo, né, sintomas, né, que seria o sintoma da fome ou da saciedade, para você começar a comer e você parar de comer. Agora, nós temos uma fome que a gente pode falar que é emocional, no sentido que a gente usa comida para tapear ou estender uma emoção. Então, se você está triste, se você está feliz, se você está com saudade, se você está na expectativa de alguma coisa para acontecer, ansiosa, preocupada, muitas vezes você quer tentar tapear essa sensação ou estender, como no caso da felicidade, você quer tornar mais feliz, né? Ficar com aquela sensação feliz, ganhar um prêmio, né? Com a comida. Só que acontece, infelizmente, quando você não utiliza a comida para fome física, você acaba comendo de acordo com a fome emocional, você come numa quantidade ou num horário que não necessariamente o seu corpo está necessitando. Então, quando eu falo, use a sua intuição a seu favor, é para isso. Se a gente começar a respeitar um pouco mais o que o corpo diz, os sinais do corpo, você vai ver que tudo vai facilitar. Tudo bem? Então, muito cuidado. Não que a gente não possa comer simplesmente porque você está com saudade de uma pessoa, né? Muitas vezes você faz um bolo de milho, né? Um bolo de fubá, porque você está com saudade da sua mãe, né? Ou uma pessoa passou com um cafezinho, aí aquele cheirinho de cafezinho te lembrou uma outra situação, aí você deu vontade de tomar aquele cafezinho ou comer um pãozinho. Não quer dizer que isso não possa ser feito, até porque o alimento, a comida, ela tem todo como que eu posso falar, uma cultura envolvida, né? A gente tem toda a questão cultural, de você ter aproximação, de você lembrar da sua família, de você ter a questão da sua geração.
Fora tem muitas questões sociais envolvidas, então a gente não pode ignorar isso, mas a gente também não pode utilizar o alimento como uma solução de todos os nossos problemas, né? Então, muito cuidado da gente utilizar a comida como sendo o que vai resolver o problema que a gente tem, uma dor que a gente está sentindo. Até porque, você já deve ter ouvido falar, mas se não, eu repito, se o problema não é a comida também não é a solução. Então tem vezes que a gente come para ter um prazer momentâneo, mas infelizmente o problema continua e aí você exagerou, comeu uma comida muito gordurosa ou uma quantidade exagerada, ou sei lá, um alimento muito cheio de açúcar e acaba trazendo prejuízo para a saúde, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês. Tente usar mais a sua intuição também no ato de comer e não só em outras coisas do dia a dia. Tá legal? Até a próxima!